Oi, sejam bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui você encontra conteúdos de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações. Hoje nós iremos fazer um vídeo diferente. Então eu estou aqui com a minha cliente, Eliane, e nós iremos fazer uma constelação. Então antes de a gente começar, eu vou explicar como tudo funciona e a gente vai aprofundando. Então por que a gente tem tudo isso, né? Primeiramente, qual é o intuito da constelação familiar? A gente mergulhar dentro do sistema familiar. O que é o sistema familiar? O meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus antepassados, que nós sabemos hoje que influencia indiretamente ou diretamente no meu comportamento, nas minhas relações. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente sempre tem um tema. Então, sempre a pessoa que vem buscar essa terapia, ela vem com um tema. Então, ela vem com alguma dificuldade, um problema, algo que ela não consegue resolver, e através desse movimento sistêmico que nós iremos fazer aqui, que eu vou explicar para vocês, a gente consegue aprofundar e sair com uma dinâmica. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, dentro das 3 leis que é o que a gente trabalha. Então primeiro é a hierarquia, ou seja, todo mundo participa do sistema familiar, ninguém pode se ficar de fora. Então um exemplo, às vezes a gente tem uma dinâmica, tá? De um pai, por exemplo, tá? Vou explicar aqui. O pai tem um problema com álcool, ok? E aí, a sua mãe não concorda com essa relação, não concorda com esse comportamento que o pai tem, tá? E aí o que acontece? Às vezes ela se separa desse pai, por conta de toda a dificuldade, de tudo aquilo que aconteceu dentro desse processo. E aí, às vezes, tá? Dentro desse próprio sistema, vem o filho e tem o mesmo comportamento do pai, ou seja, tem problemas com álcool. Então olha só, nesse movimento aqui, ó, tá? Houve uma exclusão. Então, ou seja, o pai foi excluído do sistema familiar por conta de um sintoma. Então, veio o filho e o que ele faz? Reproduz o mesmo sintoma do pai. Qual que é o intuito disso? De trazer de volta o pai para esse sistema familiar. Então a primeira lei é a exclusão. A segunda lei é o equilíbrio, tá? Entre o dar e o receber, que precisa haver em todas as relações, principalmente na relação de casal, tá? Então o marido dá atenção, o marido dá carinho. O que acontece com a mulher? Ela se afasta, recebe e ela contribui. Ela também dá para quê? Para que essa relação fique equilibrada. Isso acontece em todas as relações, não só na relação de casal. Então a segunda lei é o dar e receber. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Então, ou seja, no relacionamento de casal, existe a mãe, existe o pai e o filho ou a filha, né? Vamos exemplificar aqui com a filha. O que acontece muitas vezes, tá? Por amor cego, como nós dizemos dentro das constelações familiares, essa filha fica entre a relação de casal dos pais. Então, de repente, houve um desentendimento, uma briga, e a filha fica ao lado da mãe. Então, isso complica para a filha. Por quê? Porque ela está ferindo a hierarquia, ela está ferindo a ordem. Então, a gente não consegue lidar dessa forma. Então, são as 3 leis. A primeira, pertencimento. A segunda, o dar e receber. E a terceira, a hierarquia. Então a gente vai trabalhar sobre isso, né? A gente vai aprofundar bastante sobre esse tema. Outra coisa importante, né? Quando a gente fala de sistema familiar, existe um campo que nós determinamos como campo morfogenético. Existem estudos científicos que comprovam a atuação desse campo na vida de todos nós. Então é como se tivesse aqui, ó, tá? Uma nuvem de informação do sistema familiar, que no momento que eu abro a constelação, no momento que eu faço esse movimento, como a gente acessasse esse campo de informação. Então olha só, então hoje nós iremos trabalhar com a minha cliente Eliane. Então olha só, a gente vai colocar no campo, tá? E o que a gente vai fazer? Acessar o campo de informação, o campo morfogenético dela. Então a gente tem toda uma forma de trabalhar, né? Então a gente coloca no campo, a gente faz com bonecos e nós podemos fazer também em grupo, né? Mas infelizmente agora a gente não está podendo fazer, então a gente vai fazer com um boneco. Então no momento que eu colocar um boneco dentro desse campo, então
né, esse ciclo aqui, ó, vai representar o campo dela, o campo de informações. E o que vai acontecer? A gente tem uma técnica para isso. Então eu vou perguntar para ela, olha, encosta no buraquinho, e aí no momento que ela fizer esse movimento, o que ela vai fazer? Ela vai acessar o próprio campo de informações. Então, por exemplo, ela pode ter informações, ela pode ter sentimentos, coisas que talvez nem ela saiba de onde vem. Muitas pessoas ficam pensando, né, como a gente trabalha da questão de antepassados, tem alguma coisa a ver com o espírito, é espiritual? Não, a gente sabe que a ciência, ela comprova que não. O que a gente está fazendo? Acessando o campo de informações. Então, vai existir uma dinâmica, tá? Dentro, isso aqui é muito importante ressaltar, dentro do tema de que ela vai trazer. Então, a gente vai trabalhar um tema com ela. Então, pode ser relação com pai e mãe, relacionamento de casal, problema com os filhos, problema com dinheiro, problema com o emprego. Pode ser qualquer tema, a gente consegue constelar qualquer tema. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sentir, né, algumas coisas. E aí eu vou pedindo para ela, né, trazer. O que você está sentindo? Para onde que ele olha? Então, isso são todos movimentos sistêmicos. Então, essa é a primeira parte da constelação, que a gente fala que é a parte diagnóstica. Eu começo a evidenciar qual dinâmica que está instalado nela, que talvez ela tenha dificuldade, talvez traga, né? A gente mergulha dentro do inconsciente familiar dela e a gente consegue descobrir dentro das 3 leis ou das 3 ordens. Ao próximo passo, a gente vai fazer movimentos sistêmicos. Então, existem frases sistêmicas que fazem essa reconfiguração. Tá? Então, no momento que, por exemplo, né, a gente tem uma frase que a gente usa muito na constelação, que é eu sinto muito. E por que a gente usa essa frase? Porque muitas vezes, se eu colocar tal exemplo aqui, a gente podia, por exemplo, uma filha de uma dinâmica pedir perdão para o pai. Olha, pai, me perdoe. Ou dizer para o pai, eu te perdoo. Só que muitas vezes essa frase ela vai ferir a ordem, a hierarquia. Então nós usamos uma frase muito mais forte, que é uma frase sistêmica, que ela tem uma atuação dentro desse campo de informações aqui, que a gente não enxerga, mas que ela é muito profunda. Por exemplo, a filha vai olhar para o pai e vai dizer, sinto muito. Tá? Um exemplo, sinto muito, meu pai, de ter entrado dentro da relação de casal entre você e minha mãe. Eu não sabia disso. Por que eu fiz isso? Por amor cego. A gente não tinha conhecimento disso. Então, a gente vai trabalhando e essas frases sistêmicas elas vão atuando dentro do sistema familiar e dentro da própria consultante. Então, quando ela olhar para tudo isso, essa dinâmica, ela vai começar a enxergar o sistema familiar de uma outra forma. Então, isso que é interessante na constelação familiar. Então, a gente vai passar alguns minutos, talvez algumas horas aqui, é um trabalho muito aprofundado, mas ela sai com uma visão diferente. Quando ela olhar para o pai, ela vai conseguir evidenciar uma questão do pai. Então, por exemplo, tá aqui a gente vê, né, esse pai aqui, ó, não foi presente na vida da filha. E aí o que aconteceu? A gente pode colocar um representante, tá, para o pai, para a mãe e para o pai. Ou seja, né, que tá a filha, a avó e o avô. Então, quando a gente faz esse movimento aqui, a gente começa a entender que aqui aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, esse pai não foi presente na vida desse filho. Então, quando eu não tenho essa referência, o que vai acontecer? Eu vou reproduzir. O meu pai não foi presente na minha vida, eu também não consigo ser presente na vida da minha filha, por exemplo. Tá? Então, são várias aqui as dinâmicas que a gente vai começar a entender e começar a trabalhar. Então, no momento que a gente faz a primeira parte diagnóstico, a segunda parte, os movimentos sistêmicos, a gente vai reconfigurando. Então, tá? Como a gente falou, a filha está lá entre os pais, o que a gente faz? A gente tira a filha desse lugar. E aí, quando ela tiver, né, por exemplo, o próximo conflito que tiver entre o pai e a mãe, ela tem a ciência, ela tem a consciência do quê? De que eu não posso entrar nesse lugar. Porque quando eu entro nesse lugar que eu estou fazendo, ferindo a hierarquia, tá? Então, a constelação, ela tem isso. A gente aprofunda dentro do sistema familiar, a gente traz uma dinâmica, a gente reconfigura isso e a pessoa que está com o consultante, que a gente fala, tem uma perspectiva diferente da vida e do próprio sistema familiar. E aí aqui entra um ensinamento muito profundo que diz que quando eu mudo, tudo muda. Então, a minha perspectiva
A minha forma de encarar o sistema familiar é totalmente diferente, né? Então, aí a gente vai dando os próximos passos, tá? Então agora, né, eu vou passar a palavra para a Eliane. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, como é que ela chegou, né, até nós e como eu posso ajudá-la. Isso é muito importante, tá? O meu intuito é entender para que eu possa atender às reais necessidades dos meus clientes através da constelação familiar. Olá, meu nome é Eliane. Hoje eu estou aqui em busca de uma solução a respeito dos meus conflitos, né, que há muitos anos venho buscando, mas nunca cheguei a nenhum ponto final. A minha busca é sobre a minha família, sentimentos, né, sentimentos familiares, e é uma coisa dolorosa que a gente não sabe de onde vem, nem porquê. E hoje, encontrando esse nosso amigo para nos ajudar, o Marcos, ele está tentando me ajudar nessa situação e eu tenho certeza que eu vou ter uma solução a partir de agora. Mas para isso a gente tem que se aprofundar. A minha história é um pouco meio complicada, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar num ponto, em algum lugar, para que acabe com esses conflitos, que com certeza ele sabe muito bem do que se trata, o que está fazendo. E eu espero ter um resultado positivo sobre esse assunto que é tão delicado, né? Então, meu problema ele vem de família, vem desde a infância, ou talvez até de antes, vamos descobrir. A minha história é bem assim, começa na infância, passa pela fase adolescente, depois vai para a fase adulta e estou eu aqui, nesta fase, esperando resolver um problema familiar que eu nem sabia que existia, mas eu sentia, né? Já sentia isso há muito tempo. Gostaria de ter buscado ajuda antes, mas nunca tive ninguém para me incentivar. Agora, a minha história começa desde a infância, porque eu fui uma filha adotiva de um pai que... Eu tive um padrasto que foi uma pessoa que eu amei muito, gostava muito dele, como se fosse meu pai. E eu o perdi, e agora, depois de perder o meu pai, antes de perder eu já sabia que ele não era meu pai. Mas a minha mãe não tem uma relação muito boa com ela, tudo em função dessas histórias. De que antigamente não podia se falar de quem era filho e de quem não, as mães não podiam falar dos assuntos que tiveram anteriores para os seus maridos. E a minha mãe se fechou nesse tempo. E eu fui uma vítima da história, porque todas as cargas negativas entre eles eu recebi e não sabia lidar com isso. Então eu tive muito problema na infância, na adolescência. Cresci uma pessoa retraída, fui infeliz no amor, não tive sorte em muitas coisas, mas sempre tentando buscar. A minha cabeça, a minha mente sempre aflorada em busca de algo que eu sabia que lá na frente eu tinha bons resultados. Porém, o que eu fiz até agora foi o que eu pude fazer. Mas com a minha mãe ainda tem um conflito bem pesado a respeito desse assunto. Busquei os meu pai biológico, tive uns resultados negativos, porém ficou tudo no meio do caminho também, não teve nenhuma solução nos assuntos, mas foi tudo muito doloroso, então continua sendo, né? Então é uma coisa que tipo, eu tenho uma angústia o tempo todo e não sei por quê. Eu tenho uma saudade o tempo todo, mas não sei de quem. Eu tenho alegrias, mas aquela alegria logo se passa e eu entro novamente. É como se fosse uma depressão escondidinha que eu não sei expressar, né? Mas fico feliz com os outros, menos comigo. Acho que sou sempre alguma coisa, tá faltando sempre alguma coisa na minha vida e eu não sei o que é. E eu acho que com a constelação vamos descobrir o assunto, vai desenrolar e vamos ver o que vai acontecer. Se com isso eu trago para mim alguma alegria interna aí, né? Então o seu intuito é relação com o pai e mãe, é isso? Isso. É isso?
Então é só fazer. Você vai escolher um representante para você, tá bom? Qualquer um desses aqui, ó. Olha para um desses, aquilo que você sentir mais conexão, você escolhe. Qualquer um. Qualquer um, olha aqui. Vamos aqui. Invisível. Tudo na minha vida foi invisível. Tá. Representante para o seu pai e para sua mãe. Esse representa eu. Isso é você. Isso. Representante para o seu pai adotivo, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com Esse aqui é um boneco ou uma boneca? boneco. Seu pai e a sua mãe. Sim. Agora você vai posicionar eles, tá? Como é que eles estão? O papai está na frente, atrás, onde eles estão? Como que é o nome do seu pai? Albina. Albino. Sua mãe? Luzia. Tá, você. Pode posicionar eles. Onde você acha que eles estão? Posicionar onde ele está? Isso. Tá. Isso. É assim? She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Como é que foi o trabalho? Como é que você está sentindo? Estou me sentindo bem. Fiquei surpresa de como foi feito o trabalho, né? Então olha só, depois de algum tempo, né, nós vamos partindo para o final da constelação. Então, como a gente falou, né, existe a primeira fase, que é a fase diagnóstica, e a segunda fase a gente faz os movimentos sistêmicos. Então foi feito, na primeira fase nós evidenciamos que tinha um movimento de amor interrompido, né? Então ali ele tinha um movimento de amor interrompido com a mãe e com o pai biológico também. Então isso foi reconfigurado. Nós colocamos aqui representante também para os filhos. Isso é muito importante. Quando eu faço um trabalho de constelação familiar, um trabalho de aprofundamento, eu me reconecto, né? No caso dela aqui, ela se reconectou com o pai e com a mãe, e isso beneficia também as próximas gerações, os filhos dela, porque ela pode ser uma mãe mais inteira para os próprios filhos, tá? Porque as pessoas perguntam muito, falam, Marco, mas e como que é o resultado, né? Imediato? Sim, ela já sai com uma visão diferente da relação que ela tinha com o pai e com a mãe. E com o passar do tempo, a gente vai tendo outros resultados, né? Aprofundando comportamentos, né? Então, a gente fez esse trabalho. Eu queria agradecer a Eliane pela confiança no nosso trabalho. E você guarde tudo isso, tudo que foi trabalhado dentro do seu coração, e com certeza, né, você terá ótimos resultados na sua vida. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Em breve nós iremos fazer outro vídeo para trazer, né, o resultado, como é que foi o resultado efetivo dessa constelação na vida da Eliane. Tá? Então, agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vê no próximo vídeo. Gratidão.